Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e Corinthians, válido pela 7ª rodada do Paulistão. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Palmeiras veio a campo com o time que terminou a partida contra o Guarani. Era um 3-4-3 que hora virava 3-5-2. Alguns momentos era até 1-4-5, 1-3-6, porque só o Gomes estava ali na contenção. Os outros dois zagueiros eles abriam, eles compunham o meio campo e acabavam ficando às vezes ou como até volantes ou até como laterais. O efeito foi imediato, o Corinthians não sabia o que fazer, não conseguia respirar. O Palmeiras estava marcando firme e forte, intensamente, muita velocidade com o ataque, que estava se movimentando bastante. Não dava para saber onde os três mais avançados estavam. O Facundo, o Estevão e o Maurício invertiam as posições o tempo inteiro. Foi até numa dessas, aos 9 minutos, que a gente foi premiado com o gol. O Piquerez recebeu uma bola ali pela esquerda, próximo do meio campo. O Facundo se aproximou, trazendo a marcação, deixou um buraco ali nas costas. O Maurício aproveitou, fez a infiltração naquele espaço. Piquerez deu passe longo, o Maurício ajeitou o corpo, fuzilou o Hugo. 1-0, melhor início impossível, porque a gente sabe como o Corinthians gosta de jogar na nossa casa, eles se fecham, acaba ficando um jogo muito difícil de fazer gol, e a gente lá, com 9 minutos, já abriu o placar. A gente dominando o jogo completamente, o Corinthians acuado, também começou a abrir a caixa de ferramentas. As únicas investidas que eles faziam era por erros nossos, pequenos erros, né? Nada preocupante. Teve um num escanteio ali que o Everton fez uma bela defesa, inclusive. Mas aí apareceu o Rios, o cara que é um dos destaques da equipe nesse ano, resolveu mostrar que o excesso de confiança não combina com o clássico. Último minuto do primeiro tempo, time todo saindo pro ataque, ele perde uma bola no meio campo, era só ele devolver pro zagueiro, ou jogar até pro Everton, mas não, ele perdeu uma bola ali pro Memphis. Pra mim ele foi calçado, mas não justifica. O Memphis abriu a bola com o Yuri Alberto, que por mais bagre que o Yuri Alberto seja, ele é camisa 9, não desperdiçou, teve um chute de rara sorte, rara felicidade. Na comemoração ele foi um idiota, quis fazer média com a torcida dos caras, porque é só isso que sobrou pra eles nos últimos anos. Deu uma voadora na bandeirinha, querendo provocar, imitar o Veiga, tomou amarelo, e aí acabou o primeiro tempo. Por mais que a gente estivesse dominando, por mais que o Palmeiras tenha um mental muito forte, o cara fez isso na nossa casa, não podia ter saído tranquilamente da jogada, tinha que ter ido pelo menos os reservas pra cima dele, tinha que ter ido Gandula, o que for, nem que fechasse o tempo, mas é falta de respeito à nossa casa, tem que ser tratada dessa forma, e o Palmeiras ele peca muito nesse ponto. O segundo tempo retornou como a gente começou o primeiro, um pouco menos de intensidade, mas com o mesmo domínio. Aos 62, numa das poucas escapadas do Corinthians, o Yuri Alberto tentou antecipar o bote do Naves, o Naves recolheu o pé e o Yuri Alberto deu uma pirueta na frente do Klaus, o Klaus cumpriu a regra, segundo amarelo, pra fora, tava pro chuveiro. Não adianta reclamar. Na transmissão tinha até o Betão, que é ídolo dos caras, foi zagueiro dos caras no tempo, 100% a favor do lance, não adianta. Foi bem expulso. Não adianta falar que Klaus é palmeirense, não, o Klaus, ele é horrível, mas ele fez exatamente o que precisava fazer. O que falta pro Klaus é critério, porque outros lances mereciam amarelo e ele não deu. Ele deu 2 amarelos bestas pro Yuri Alberto e deixou de dar amarelo em lances piores, inclusive numa do Coronado parando o contra-ataque. Mas enfim. E aí o jogo virou mesmo ataque contra a defesa, mostrou nessa hora que a falta de opções pesou muito mais para o nosso time. A gente não tinha ninguém para recorrer ali para mudar o jogo. A gente teve que recorrer a garotos que subiram da copinha nesse ano, além do Marcos Rocha também, porque já era esperado que o Mike não aguentaria o jogo inteiro, ainda mais nessa intensidade. Infelizmente ficou claro que até o banco dos caras tem mais opções que o nosso, porque eles puderam colocar um Thales Magno, que pode não ser nada demais, mas é o artilheiro dos caras e ele é um jogador que pode arrumar uma jogada ali de perigo. A gente não tinha ninguém para colocar. Aí muitos questionam a demora pro Abel fazer as alterações, mas com as opções que a gente tinha disponível para o jogo, não eram as melhores para um jogo daquele tamanho. Não faria diferença nenhuma a gente tirar um dos zagueiros, porque os 3 zagueiros ali são zagueiros que estavam avançando, são zagueiros com boa participação ofensiva. Não, sinceramente, a gente ainda tinha que se preocupar com uma escapada do Corinthians ali numa sorte acabar achando um lance, porque isso já aconteceu. A gente já teve exemplo recente de um jogo com o Palmeiras com 1 a mais e num vacilo de saída de bola, porque a gente tirou o zagueiro, deixou o Guerra ali para fazer a contenção.
O Guerra perdeu a bola na saída e a gente tomou um gol no finalzinho do jogo, que reanimou os caras e deu o ano pros caras. Então sim, tem que tomar cuidado. E não tínhamos opções muito seguras naquele momento para fazer substituição. Não adianta. Assim como o questionamento pelo Flaco não ter sido relacionado. Então, o Flaco tá fora de forma completamente. Para qualquer atleta, perder massa magra faz muita diferença. Imagina para ele, que é um cara que já precisou fazer um tratamento para ganhar peso desde que ele chegou no Palmeiras, ele perdeu todo esse peso. E ainda pós-operação, ele tá com receio de tomar pancada no nariz recém-operado, não tá entrando direto nas divididas, tava jogando de máscara e isso fazia diferença também na questão de posicionamento. Então é um cara que tá fora de ritmo, não ia ser ele o salvador da pátria ali. A outra opção também que falaram muito foi da entrada do Alan, mas no meu modo de ver, sinceramente, isso é mais para alguém comentar sobre o nome de alguém que poderia entrar e não entrou, do que levar em conta as características do cara. O Alan não tá fazendo tanta diferença assim nos jogos que ele vem entrando. No último jogo, inclusive, ele cometeu um erro ali que saiu o pênalti pros caras e depois disso ele não acertou mais nada. Ele não tem ainda um psicológico tão forte. Talvez no jogo que tem esse ele fosse sentir muito mais. E, cara, características. É um time 100% fechado, tá com os 9 da linha atrás da intermediária. Não adianta botar um moleque que se destaca nos lances de velocidade, na disputa 1 contra 1 com espaço, para tentar dar um drible. É um cara que agregaria menos do que o Thales e o Luigi nas funções de área mesmo, porque os dois são mais trombadores, são mais centroavantes. Ele não poderia fazer a função nem do Mike nem do Piquerez, que já eram duas das substituições esperadas. Não tem uma característica de chute de fora da área tão forte como o Figueiredo. Então, assim, mas entrou o Benedetti. Sim, aos 88 minutos, contra uma equipe fechadinha. A gente poderia ter colocado o Vanderlan ali, mas ia ser mais um jogador para fazer cruzamento. Isso a gente já tinha. Aí a gente colocou alguém que poderia pelo menos dar mais uma opção de bola aérea. Um cara de 2 metros de altura, por que não vai tentar? Você, em vez de colocar alguém para carregar a bola e tentar infiltrar nos espaços que já estão ocupados, e a gente já tem esses jogadores dentro de campo, tenta um jogador de 2 metros de altura, vai lá para a área, tenta cabecear. O jogo estava se desenhando para cruzamento na área. A equipe está totalmente fechada, você consegue fazer, numa trombada ali, você consegue tentar botar uma bola para dentro. Numa dessas bolas alçadas ainda a gente teve o Estevão, que pegou uma bola morta, driblou 3, foi tocado, conseguiu um pênalti. Infelizmente ele telegrafou, ele bateu muito mal. Ele é um goleiro que é alto, é um goleiro que é muito veloz e tem muita explosão, ele é bom pegador de pênalti. Ele acabou mandando nos únicos lugares que ele não poderia. Bateu de um dos piores jeitos possíveis contra um goleiro desse estilo. Ele poderia escolher qualquer coisa, menos aquilo. Para mim, o Klaus deveria ter mandado voltar, pois teve invasão, o próprio invasor pegou o rebote, o goleiro adiantou também, ele ia chegar na bola de qualquer jeito, mas ele adiantou. Só que eu não sei se a gente teria grandes chances de fazer o gol na nova cobrança, sinceramente. Ainda mais com essa pressão, o Estevão quer bater de novo? Os caras mais confiantes, sem peso de pegar, porque já tinha feito a parte dele, ia trocar, ia botar quem? O Gomes? O Gomes não tem batido pênaltis. Não tinha ninguém ali. Quem ia pegar a bola e bater? O Facundo, talvez? O próprio Estevão, acho difícil que ele ia talvez mudar a batida. Como ele já bateu alto, teria sido a melhor forma, mas sentiu, tem 17 anos, ele sentiu a cobrança. No fim, apito final, Estevão chorou, o Rios ficou desolado, os companheiros do time consolaram, a torcida chamou o nome. É um garoto, infelizmente, ele ainda tem 17 anos, apesar de ser o craque do time. Fica esse gosto amargo, fica a sensação de derrota. O tabu segue, a gente continua sem perder deles em casa há 1 milhão de anos. Mas mais uma vez fica a sensação que essa superioridade podia ter virado uma goleada. Com a qualidade que a comissão técnica tem, ele precisa de mais opções de qualidade. Não adianta, não tem mais como negar. A gente precisa de menos promessas, menos joias da base, mais jogador pronto, mais jogador que vai vestir a camisa, cara que pode mudar a partida, não simplesmente cara para compor elenco, mas um cara que vem para jogar, um cara que venha para disputar a posição de igual para igual, coisa que a gente não tem feito. A gente só tem enfraquecido o elenco cada vez mais. Aí pega as opções que a gente tinha agora disponíveis. É o Rony, que não serve, é o Zé Rafael, que estava machucado e foi vendido, o Paulinho, que foi contratado, que é esse jogador de qualidade, ele ainda não está pronto para jogar. Mas aí a gente tinha quem? Voltou de empréstimo a Atuesta, mas já estamos vendendo também. A gente não tem opções. A gente teve que recorrer a 4 jogadores que estavam jogando a Copinha agora em janeiro. Nós começamos o jogo hoje com 2 jogadores da base. Tudo bem, eles têm jogado bastante. Um deles é o craque do time, inclusive.
mas terminamos com 5. 4 deles, como eu falei, eram jogadores que estavam na copinha. Um deles, que tem 17 anos, é o craque do time, mas ele ainda poderia jogar 3 copinhas pela idade. Aí, agora não tem mais desculpa, não tem mais como a Leila negar. Já teve cobrança de todas as formas, e agora se terminar o clássico com todos os moleques da base e precisando fazer um gol e não ter quem colocar, não ter quem pôr, ter que colocar um garoto zagueiro para fazer a função de 9, se ela não entender agora, não vai entender mais. E teve a coletiva do Abel também, na minha opinião foi muito boa. Não tem nenhum ponto dessa vez que possa ser retirado de contexto, usado de forma negativa. Ele usou o tom certo nas respostas, elogiou a torcida, pediu apoio para a torcida, deixou muito claro o que ele espera. Ele foi muito bem, pra mim, quem não assistiu, vale a pena assistir, vale a pena conferir sim. Palmeiras agora volta a campo no domingo, dia 9 às 18h30 contra o Água Santa. A gente vai jogar lá no Mané Garrincha, no Distrito Federal, a 8ª rodada do Paulistão. Agora não tem mais o que fazer, o Palmeiras, se quiser levar vantagem para jogar em casa nas próximas fases, vai ter que ganhar os 5 jogos que faltam, não tem como pensar em outro resultado, mesmo tendo o clássico aí pela frente. A gente ainda tem partidas difíceis, mas vai ter que ir para cima e ganhar os 5. Não tem outra forma de lidar com esses próximos jogos. Além do Água Santa, a gente pega o Inter de Limeira fora, o São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto em casa, e a gente termina pegando o Mirassol lá em Mirassol. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam da partida, escalação, substituições, atuação do jogador, expectativas para o reforço. Mais uma vez, peço que deixem seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!